Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo nós vamos fazer uma análise dessa Station Wagon, que é uma Ford LTD Country Squire de 1979, feita na escala 1:18 pela Greenlight, na coleção Artisan. Então fique comigo até o final desse vídeo, nós vamos tirar esse carro da caixa e dar uma boa olhada nele, analisando os seus detalhes. É isso aí então, vamos lá. Da Ford LTD Country Squire. Como todo Artisan tem algumas falhas, alguns detalhes que precisariam ser melhorados. Eu não sei o porquê, não consegui entender, mas essa Station Wagon tem retrovisores diferentes do lado esquerdo e do lado direito. Eu não consegui entender o porquê disso. Também não consegui entender o porquê dela ter vindo com um buraco de antena, mas não veio com uma antena no paralama direito. Mas no geral, essa Station Wagon está muito bem feita, com uma pintura de uma qualidade muito boa. O padrão de imitação de madeira também bem reproduzido, ele lembra bem os adesivos que eram usados na época e que era uma opção para essas Station Wagons. Algumas pessoas não gostam desse padrão, eu particularmente acho que fica bem bonito, fica de bom gosto, e realçam bem as linhas do carro, que são linhas bem retas, no estilo que eu gosto mesmo. Eu particularmente eu gosto desses carros quadradões e sou também um grande fã das Station Wagons, não trocaria uma Station Wagon por nenhum tipo de SUV, mesmo porque eu acho essas SUVs, além de muito feias, muito abrutalhadas e pouco funcionais. Sem contar que o custo para manter uma SUV hoje em dia é bem alto. O custo de seguro é alto, as peças, os componentes, os pneus são todos mais caros do que de carros normais. E mesmo assim, tem muitas delas que não estão preparadas para um uso fora de estrada se você precisar pegar uma estrada um pouquinho pior. Elas podem ser às vezes um pouco mais altas, mas se você pegar uma estrada de terra, por exemplo, com frequência, elas podem sofrer bastante. A Station Wagon podia ser equipada com dois tipos de V8, que eram 302 ou 351. 302 é aquele 4.9 alguma coisa, que é o que a gente chama de 5.0, e os 5.8, né, que era o 351. Os dois eram motores chamados de Windsor V8. É um carro realmente muito resistente, tanto que existem várias hoje nos Estados Unidos rodando ainda em boas condições. Logo logo deve virar também um carro colecionável. Eu particularmente gosto bastante. Esse modelo feito pela Greenlight tem uma qualidade muito boa, um acabamento muito bem feito, uma pintura bem feita, cromados bons, desenho das rodas. E tem alguns pontos de melhoria que são, por exemplo, a base. Essa questão dos retrovisores eu realmente não entendi. Os logotipos desse carro são feitos em photo etched, isso é um detalhe muito agradável. Esteticamente falando, a Artisan tem um aspecto muito bonito nas miniaturas que faz. O que peca um pouco na Artisan é o fato de nem todas as partes do carro abrirem. No caso desse modelo, só as portas dianteiras e a traseira abrem. Inclusive são bem chatas de abrir por conta de terem os vidros fechados. Precisa ter uma daquelas espátulas de modelismo para poder abrir essas portas. Mas o acabamento é bom, o alinhamento delas é muito bom, né? Se as portas traseiras do capô abrissem também seria bem interessante, mas provavelmente aí o custo da miniatura seria elevado para a estratosfera. Quem sabe com o tempo não são lançadas novas linhas ou mesmo a Artisan comece a aprimorar um pouco esses detalhes. Frente do carro, detalhe dessa grade e dos faróis. O desenho da grade tem uma malha bem reproduzida, com a pintura em preto simulando as aberturas, os faróis e as setas, bem o estilo daquela Station Wagon que foi usada para se fazer a Queen Family Truckster, do filme Férias Frustradas. Os para-choques são bem feitos, os cromados são bons. As linhas do carro eu particularmente acho muito bonitas, a pintura é de uma qualidade muito boa. Apenas uma coisa que eu não entendi foi o porquê da Greenlight ter feito dois retrovisores completamente diferentes para o lado esquerdo e para o lado direito. Pelo que eu sei, de 1979, o retrovisor correto seria o do lado esquerdo, que é justamente esse fixo no quebra-vento da porta. Uma das melhores referências que eu tenho para consulta é esse catálogo da Ford, de 1903 a 1990, em que estão todos os produtos feitos pela Ford. Aqui a Ford LTD Country Squire de 1979. Dá para perceber que o retrovisor é aquele da porta esquerda. Esse carro fica praticamente inalterado em 1980. 1980 aqui o LTD e a Country Squire. Um detalhe, é o mesmo retrovisor em ambas as portas. Então o retrovisor direito dessa Station Wagon está errado. Em 1981, retrovisor diferente. Então esse retrovisor da porta direita, na verdade, o retrovisor de 1981 para frente. O LTD para 1981, dá para ver o mesmo retrovisor na porta direita. Da porta esquerda é igual, eu já vi outras fotos desse carro também na internet, ou seja, eles fizeram
o retrovisor certo na porta esquerda e o errado na porta direita. Não sei porque que a Greenlight fez isso. Interior aqui da Station Wagon, com aquele painel com acabamento imitando madeira, velocímetro horizontal, como os nossos Galaxies, as saídas de ar, tudo muito bem reproduzido no interior desse carro, um volante que lembra um pouco o volante dos nossos Corcel, Landau, Maverick, principalmente do Landau 78 em diante. Esse desenho de volante combina bastante com o carro, é um carro de linhas bem retas, e o interior desse carro tem um acabamento realmente muito bom. Essas portas com vidro fixo dão um detalhe de refinamento, de sofisticação, uma qualidade muito boa de acabamento. O único detalhe é que elas são um terror para abrir, porque precisa usar algum tipo de espátula, algum objeto para poder encaixar ali e puxar a porta para abrir com cuidado. Uma vez aberta uma porta, você simplesmente empurra a outra por dentro e aí fica mais fácil. Mas o acabamento que isso dá no carro realmente fica muito bom. Padrão de imitação de madeira, parece bem com o do carro original, era um adesivo. A porta tem um fechamento muito bom e é muito bem alinhada. O único detalhe mais chato é que as portas traseiras não abrem. É exemplo do que acontece, por exemplo, naquele Plymouth Fury e naquele Dodge Monaco, feitos também na linha Artisan da Greenlight. Tem o detalhe do quebra-vento, que também era presente nos Lincoln da época, e as linhas bem retas do carro. Detalhe interessante também, que eu comentei na Station Wagon na escala 1/64, é que essa janela fixa aqui da porta traseira, naquela Station Wagon ficou muito para cá. Isso é um detalhe que aqui dá para perceber bastante. Mais um detalhe aqui do interior, muito bem acabado, com essa imitação de madeira e com esse azul que combinava bastante com o azul externo do carro. Forração da porta, forração do teto também muito bem feita. O interior desses carros feitos pela linha Artisan normalmente é muito bem detalhado. Mais alguns detalhes aqui na lateral, os painéis de portas, o interior desse carro que é muito bem feito. E o compartimento da bagagem ali, que é bem grande, muito bem feito. Tem aquele compartimento lateral com umas tampas ali dentro, alto-falante. Essas tampas eram para alojar objetos pequenos. E aqui do lado direito do carro, o step, que ia numa posição de fácil acesso, bem melhor do que aquelas coisas lá de colocar numa bandeja embaixo do carro, que o step fica imundo, é terrível para tirar, e além disso fica fácil de ser roubado. Essas stations realmente eram muito bem resolvidas para a época, eram carros muito bacanas mesmo. E eu teria, sem dúvida, traseira do carro, a abertura da tampa, essa é uma das possíveis aberturas dessa porta traseira das station wagons, que ela poderia tanto abrir neste sentido, quanto bascular, baixando o vidro primeiro. Isso era uma característica das stations grandes dessa época. Inclusive, além dela ter esse compartimento enorme de carga, nesta miniatura não mostra, a gente consegue ver isso na 1/64, que existiam umas tampas neste assoalho do porta-malas, em que poderia haver uma terceira fileira de assentos que ficaria dobrada para carregar ainda mais passageiros. Então é um carro bastante versátil, espaçoso, mais do que suficiente para uma família poder sair de férias e viajar com muito conforto. Essas lanternas traseiras são feitas em acrílico, são muito bem feitas, o para-choque cromado também tem uma qualidade muito boa, forração dessa porta traseira do interior, todos muito bem reproduzidos nesse modelo, embora esse assoalho seja mais simplificado do que do modelo 1/64. Eu não sei porque que a Greenlight nessa linha, que é uma linha que apesar de não fazer uma base muito bem feita, capricha bastante nos carros, não fez esse detalhe na traseira do carro, que ficaria bastante desejado. A porta traseira fecha bem, tem esse acabamento de imitação de madeira. Essas duas dobradiças aqui, apesar de terem um aspecto bem realista, não representam exatamente o que acontecia na Station Wagon, porque a dobradiça, além de ela ser interna, existia também a possibilidade dessa porta bascular, como nós pudemos ver na versão 1/64, e também abrir assim. Isso não era uma opção que você escolhia quando comprava a Station Wagon. Você não comprava uma Station Wagon escolhendo uma porta que só basculasse ou uma porta que só abrisse dessa forma, mas você escolhia sim os acabamentos da Station Wagon e esta porta poderia abrir dos dois jeitos, sem problema nenhum. Seria só uma questão de travar numa posição e abrir na outra. Essas lanternas são feitas em acrílico, são bem feitas, tem esses encaixes aqui que poderiam ser um pouco mais bem resolvidos, inclusive porque a linha Artisan não é uma linha tão barata. A linha Artisan é bem agradável em termos de acabamento, de pintura, de detalhes dos carros que escolhe, mas ela tem alguns pormenorezinhos que poderiam ser bem melhorados. Aqui na parte de baixo do carro, o detalhe mais pobre da linha Artisan. A linha Artisan faz uns carros muito bonitos, escolhe modelos
com uma felicidade muito grande, só que na hora de fazer a parte de baixo, a base dos carros, mata um pouco, porque afinal de contas essa base não tem quase detalhe nenhum, ganhando um pouquinho para os carros da Boss, que simplesmente tem uma chapa lisa de metal embaixo. A Greenlight provou que sabe fazer uma base bem feita, inclusive se nós analisarmos o filhote, ou seja, o modelo na escala 1/64 desta mesma Station Wagon. Nós comparamos as duas bases e nós vemos que a base do Greenlight 1/64 tem praticamente o mesmo nível de acabamento da base do 1/18, só que a diferença dos modelos em tamanho é simplesmente absurda, sem contar que a base da 1/18 é feita em plástico, que é um material muito mais fácil de fazer detalhes mais refinados do que o metal. A Greenlight nesse ponto poderia caprichar mais. As duas Station Wagons lado a lado, nós podemos ver realmente como são bonitas as linhas da Ford LTD. Esse modelo foi lançado em 1979. A Ford LTD Country Squire tem uma história muito longa nos Estados Unidos, foi uma station wagon bastante longeva. Ela foi fabricada de 1950 até 1991. Lógico que passou por grandes modificações, sendo que 50 e 51 ela era uma station wagon de 2 portas apenas, com um porte um pouco menor, que era feita com base no Ford 1950, parecido bastante com aquele Ford 49 que eu mostrei. A lateral dessa station wagon, inclusive, tinha uma parte feita em madeira mesmo, e hoje é um carro bastante interessante para a coleção, e durante uma época foi bastante procurado por surfistas também, tanto que é muito comum ver aquele tipo de carro com uma prancha saindo pela janela traseira. Essa Station Wagon é a carroceria que a gente chama de Panther, que é a 8ª geração da Ford LTD Country Squire. É uma carroceria de linhas bem retas, um carro bem quadradão mesmo, um desenho bonito. Esse acabamento com imitação de madeira na lateral deixava o carro com um certo charme, resgatava aquele aspecto nostálgico da lateral feita em madeira das station wagons do pós-guerra, de quando houve uma falta de aço para construir os carros. Aí uma parte da carroceria teve de ser feita de madeira e isso caiu no gosto das pessoas. Essas duas miniaturas representam bem. Eu peguei de propósito aqui a 1/64 para colocar do lado da 1/18, e foi até uma característica bem feliz da Greenlight de ter feito essas duas station wagons do mesmo ano, com o mesmo padrão de acabamento, com o mesmo padrão de cores e com os mesmos tipos de detalhes e escolhas. Nós podemos observar muito bem que as opções de rodas são iguais, o acabamento de madeira é o mesmo, a cor é a mesma, o interior tem a mesma cor. E dá para perceber como a Greenlight caprichou bastante na 1/64, apesar dela ter também caprichado na 1/18, mas na 1/18 da Artisan nós podemos ver que sempre há alguns pontos de melhoria nessas station wagons. Aqui com a 1/64 em cima da 1/18, além de nós vermos a diferença de tamanho, nós vemos também que a 1/64 tem exatamente o outro sistema de abertura da tampa traseira com a tampa basculada. E aqui nós temos a Ford LTD Country Squire Station Wagon com seu filhote na escala 1/64. Interessante até para comparar duas escalas bem diferentes, até para dar aquela noção de escala, né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem ou explicar ou mesmo até não conseguem entender o que quer dizer uma escala de miniatura. Aí está uma demonstração rápida disso, embora eu já tenha feito uns 2 vídeos explicando a escala de miniatura para tamanho de miniatura, que tem uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Mas fazendo uma análise dessa Station Wagon feita na escala 1/18, já que a 1/64 eu já avaliei em um outro vídeo, eu diria que ela merece uma nota 8. Ela poderia até merecer mais por ser uma Station Wagon, que é um tipo de carro diferente, que nem todos os fabricantes de miniaturas fazem. O problema é que a Greenlight nesta miniatura acabou cometendo alguns erros, e o mais grosseiro deles foi o dos retrovisores, porque eu sinceramente nunca vi um erro daqueles. Até a Truckster, que é um carro esquisito, que foi feito em cima de uma station wagon dessas para ser esquisita, não tem esse pecado simplesmente porque ela não tem retrovisor na porta direita. Foi uma coisa estranha que foi feita nesse modelo, porque ele está com o retrovisor na porta esquerda do modelo de 79 e 80 e na porta direita do modelo de 81 para frente. E são retrovisores completamente diferentes. Então realmente isso deixa o carro um pouco estranho. Fora isso, tem a questão das portas traseiras e do capô não abrirem, que seria um detalhe bastante desejável no modelo dessa escala, e a Greenlight sabe fazer isso. E também a base da miniatura, que poderia ter alguma riqueza de detalhes, sendo que ela não tem nada, é praticamente no mesmo nível de detalhamento de uma 1/64,
que é infinitamente menor. Por outro lado, a pintura e o acabamento desses carros da linha Artisan são muito bem feitos, são de muito boa qualidade. Dificilmente se acha porosidade, aspereza, qualquer tipo de defeito. No caso da Greenlight, da linha Artisan, os carros são bem feitos, são feitos com refinamento, com uma qualidade boa, um nível de acabamento bastante interessante, sem ter detalhes grosseiros. No caso dessas portas e da porta traseira, a abertura e o fechamento são bons, só são chatos de abrir por conta de serem todos fechados. A logotipia desse carro é muito bem feita, é feita com photo etched, um tamanho delicado, dentro de uma proporção. Os cromados não têm rebarbas, então isso são pontos realmente muito positivos que elevariam a nota da miniatura. É uma station wagon de presença, ela tem uma aparência bem bonita, ela ficaria bem bacana num diorama. Eu agradeço por todos os likes, comentários, por todas as inscrições no meu canal. Não se esqueça de inscrever caso você ainda não seja inscrito. Clique também no sino para as novidades, para ficar por dentro dos vídeos que vem aí no canal, e deixe aí embaixo seu comentário a respeito do carro, do vídeo. Também não se esqueça de dar o seu like, que isso ajuda bastante o canal, e compartilhar o vídeo. É isso aí então, muito obrigado, até o próximo vídeo.